Salmo 52, dos versos 7 ao 9, diz assim a palavra de Deus: Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu, como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque és bom. Até aí você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração, clamando ao Espírito de Deus que ilumina a palavra dele na nossa mente e nos nossos corações. Santo Espírito de Deus, que inspiraste a palavra, clamamos que ilumine a nossa mente, influencie as nossas afeições e também as nossas ações, para que essa palavra não seja desperdiçada, mas que ela possa honrar e cumprir aquilo que tu somente apraz. É no nome precioso de Jesus que nós te pedimos. Amém. Em outra versão, essa última parte do versículo 9, na presença dos teus fiéis proclamarei. Em outra versão você pode encontrar testemunharei. Meus irmãos, as condições de Davi ao escrever esses versos no Salmo 57 eram extremas. Ele havia sido traído por Doeg, um edomita que matou 85 sacerdotes e suas famílias. Ele estava fugindo de Saul, e esse Doeg fez isso a mando de Saul, porque o principal sacerdote até então havia ajudado Davi, dando aqueles pães, da presença, e a espada de Golias. E se a gente fizer um contraste de Davi e Saul, nós vemos que Saul foi o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Você pode ver no início desse verso 7. E ele confiou na sua grande maldade, na verdade sua grande riqueza, e buscou refúgio na sua grande maldade. E é interessante que Davi, em contraste a esse homem, ele vai dizer: mas sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Como essa oliveira floresce na casa de Deus? Confiando no amor de Deus e o louvando, ou dando testemunho desse amor que nós acabamos de cantar, lembrando a nós e todos aqueles que estão ao nosso redor de que Deus de fato é bom. No domingo passado nós vimos acerca de uma árvore, vimos acerca da figueira, num aspecto negativo, onde a temática era a figueira e a nossa nudez. Hoje à noite eu gostaria de compartilhar com vocês acerca de uma outra árvore, só que num aspecto positivo. Aqui no caso a oliveira. E eu queria usar essa árvore na temática da oliveira e o nosso testemunho. Compartilhando com vocês alguns aspectos dessa árvore, dessa planta. A parte mais importante da oliveira, ela está sob o solo, ela não está à vista, ou seja, suas amplas raízes que chegam à profundidade de 6 metros, e elas, de maneira horizontal e profunda, elas buscam os nutrientes necessários para a sua sobrevivência e produtividade. É interessante que quando você tem uma oliveira, eliminando as ervas daninhas que podem competir com ela, dando aí um solo que não precisa ser muito fértil, mas pelo menos arenoso, ou seja, aerado, que ela possa ter bastante ar, por assim dizer, ela chega a produzir 57 litros de azeite por ano. E se você tiver uma oliveira, uma planta que é secular, você vai perceber que as plantas ao redor, se você viver o suficiente para ver aquela planta crescer, a maioria delas ao redor vão morrer, e a oliveira vai permanecer. E eu queria fazer 2 referências, a primeira vez que a Bíblia fala dessa árvore, e a última vez que nós vamos ver a menção dela. A primeira referência, talvez você já conheça, já saiba, foram nos dias de Noé. Noé, a arca havia pousado no Monte Ararat, na atual Turquia,
E Noé, ele abre a janela da arca e ele solta uma ave para ver se as águas já haviam diminuído o suficiente para que ele pudesse abrir a arca, a sua família e todos os animais pudessem sair. E ele solta um corvo, e o corvo, considerado como uma ave impura, porque ela come carniça, ele não volta, possivelmente pousando ali nas carcaças sobre as águas. Na segunda vez que ele faz isso, ele não solta um corvo, ele solta uma pomba. A pomba sai e ela volta, porque ela não acha nenhum local para pousar, e ela volta à arca. Depois ele repete isso de novo, com a mesma ave, ele solta aquela pomba. Só que dessa vez, ela volta para a arca com um galho de que planta no bico? Uma oliveira. Eu não sei se vocês já pararam para pensar acerca disso. Quantas árvores já não havia sucumbido ao dilúvio, mas aqui nós vemos ramos verdes de uma oliveira, uma árvore que havia permanecido até então. Gênesis no capítulo 8, verso 10 e 11, eu vou ler para vocês, o que eu acabei de falar. Noé esperou mais 7 dias, pela segunda vez, e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Olha que interessante. Noé então ficou sabendo, quando a pomba volta com aquele galho novo de oliveira. Tem muita coisa que você pode aprender com esse testemunho aqui. Mas eu queria trazer, enfatizar o fato de que a folha de oliveira serviu como testemunho para Noé. Testemunho que ele poderia abrir a arca sem medo, de que os animais agora em segurança poderiam sair, inclusive a sua própria família. E a última menção que você vai ver dessa árvore é no último livro. Aqui a gente viu no primeiro livro e a gente vai ver no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. O cenário é o fim dos tempos, são dias terríveis, e 2 testemunhas se apresentam diante de nós, cercadas de violenta oposição. Alguns acreditam que essas testemunhas fazem parte do remanescente dos judeus messiânicos que se converteram ao cristianismo. Mas de qualquer forma eu vou ler o texto para vocês, Apocalipse 11, verso 3 e 4. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Olha que interessante, observe a conexão entre 2 testemunhas, 2 oliveiras e 2 candelabros. Se você entrelaçar isso, você vai entender como reforça o papel da testemunha. Deuteronômio 17, versículo 6, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Candelabro, se você olhar no contexto apocalíptico, simboliza a igreja, e aqui nós vemos a oliveira trazendo essa ideia como uma igreja de testemunho, e é por isso que eu acredito que a temática a gente pode usar como a oliveira e o nosso testemunho. E a própria palavra grega aqui usada no Apocalipse, no capítulo 11, de testemunha é mártir. O que é mártir? Vou ler a definição para vocês. O mártir é uma pessoa submetida à pena de morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou a qualquer de seus princípios. O mártir, ele não é um homicida, certo? Nem muito menos um assassino. Ou seja, ele morre por defender aquilo que ele acredita, por testemunhar os valores que ele acredita. E, normalmente, de forma violenta, ele morre. O mártir cristão é aquele que prefere morrer a renegar sua fé, a renegar seus princípios. Então, quais as lições que eu queria trazer para nós hoje à noite? Usando aí essa árvore, a oliveira. Tendo considerado a primeira e a última referência, onde essa planta aparece, nós podemos concluir características marcantes acerca do nosso testemunho, e essa planta como exemplo disso. Quanto mais familiarizados com o Antigo Testamento, vocês vão perceber
a imagem, tanto daquilo que nós vimos, especialmente aqui em Apocalipse, dessas duas testemunhas, no capítulo 11, verso 4, vocês vão perceber uma menção disso de Zacarias. Eu quero ler um texto um pouco longo com vocês, no capítulo 4, Zacarias capítulo 4, olha o que está escrito lá, você pode só acompanhar na leitura, Zacarias 4, os versos 1 ao 6. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? É interessante que nós vimos no domingo passado que Deus usa a figueira para ensinar Jeremias do que ele iria fazer usando aquele império babilônico. E ele mostra para o profeta aquele cesto de figos bons e ruins e pergunta para Jeremias: o que você está vendo, e dá a lição. Aqui é muito parecido com o que Deus faz com Zacarias, ao perguntar: o que você está vendo? E respondi: vejo um candelabro. Olha que interessante, de novo o candelabro. Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente, olha o que tem nesse recipiente, para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e a outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, guardem bem isso, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu quero usar? Zacarias, e nós vemos a menção de Zacarias no capítulo 11 de Apocalipse, quanto ao testemunho, ao nosso testemunho. E aqui, especialmente com esse poder do Espírito Santo, não por força, nem por poder. No contexto que nós lemos de Zacarias, o profeta parece não ter entendido o que significava. Você vê 2 vezes ele pergunta: o que significa isso, meu Senhor? No verso 6, o significado da visão é dado: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual que é a aplicação para você? Qual é a aplicação para a igreja quanto ao nosso testemunho? Simplesmente como aponta o significado dessa visão: você e eu não temos condição de testemunharmos a ponto de sermos, se necessário, não que todos sejamos, mas a ponto de sermos martirizados pelo nosso testemunho. Não é uma condição humana, é uma condição sobrenatural. No contexto, um grupo pequeno de remanescentes de judeus haviam retornado do cativeiro da Babilônia, aquele mesmo império que nós vimos na semana passada, que puniu os judeus, e eles estavam preocupados acerca da adoração a Deus, e sem dúvidas do testemunho que eles deveriam dar desse Deus, que nós falamos aqui, que é o único e verdadeiro, Deus temível. E é interessante, você pode checar lá em Esdras, no capítulo 3, quando eles começam a reconstrução central da adoração a Deus, do templo. E aquela obra foi embargada, a gente viu detalhes em relação a isso também, quanto a Neemias em relação ao muro, mas foi um dia de pequenas coisas, ou humildes começos, e eles tinham pouca força, poucas pessoas, como nós somos presos aos números, não é verdade? Queremos mais jovens, queremos mais adultos, queremos mais crianças, somos presos aos números, e aqui nós vemos poucas pessoas, pouco testemunho. E a visão é para encorajar Zorobabel, aquele líder que precedeu Neemias diante daquela tarefa. E qual foi a palavra de encorajamento para Zorobabel? Em Esdras você vai ver que o trabalho, como eu disse, foi interrompido. Os construtores ficaram desanimados. Quem não fica desanimado quando recebe uma responsabilidade, se empenha em fazer, de repente as circunstâncias não ajudam? Ou vem um decreto, vem alguma autoridade que embarga aquilo que nós estávamos fazendo? Quem não fica desanimado? E foi somente por meio do trabalho do profeta Ageu, Deus levanta um homem, profeta Ageu, para trazer aquelas palavras de Zacarias até então para Zorobabel. Ageu 2, versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo.
Às vezes nós pensamos muito em fazer. E às vezes nós esquecemos que antes de fazer nós precisamos esperar o que fazer. Especialmente o que Deus quer que façamos. Quarta-feira passada eu fiz uma pergunta na passagem que a gente estava estudando de João. Nós fazemos muita coisa, né? A pergunta é o que você faz, se é Deus que pediu para você fazer, ou se você achou que começa a fazer alguma coisa e Deus tem que abençoar o que você faz. E aí as coisas não acontecem e a culpa é de Deus. O que você faz realmente é algo que Deus pediu para você fazer, ou alguém pediu para você fazer, ou você mesmo se empenhou nessa tarefa para fazer. E aí, sem dúvidas, vai faltar recurso. E aí, sem dúvidas, como grandes artistas da história, começaram muito bem, muitas obras, mas poucas foram concluídas. Porque isso é natural nosso. Nós começamos muita coisa, mas damos a cabo de poucas. A questão é, se nós começamos a fazer aquilo que nós temos certeza de que Deus nos pediu, independente da quantidade de pessoas, ou da quantidade inicial dos recursos, mesmo que sejam humildes começos, nunca vai faltar recurso. E nunca vai faltar o que nós precisamos, de testemunho. Testemunhar, especialmente quando tudo vai mal. É muito fácil, né, a gente apontar para os resultados e testemunhar. Difícil é você ter a graça e a condição de apontar para nenhum resultado e continuar dando testemunho. Porque a sua fé não está naquilo que você vê, mas está então somente em confiar naquele que te chamou, te incumbiu daquela tarefa. E aqui Ageu lembra Zorobabel: meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Independente das condições, seja quente, fria, seca, úmida, rochosa, ou o solo arenoso, a oliveira continua produzindo, ela continua dando fruto. Interessante que quando nós olhamos para Jeremias no capítulo 17, vai fazer um paralelo entre quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Vocês se lembram que o homem que teme o Senhor é como uma planta plantada onde as suas raízes vai para o rio é o próprio Deus. E independente das condições, aquela planta continua verde. Está tudo seco ao redor dela, mas ela continua verde. E não só verde, ela dá fruto. Dizem, que não é possível você matar uma oliveira. Você pode cortar os seus troncos, você pode até mesmo atear fogo no tronco. Mas algum broto, como eu mencionei, do principal segredo dela, que são suas raízes, acaba brotando. Mesmo queimada, cortada, novos ramos podem emergir da raiz de uma oliveira. Assim, meus irmãos, como Davi faz esse paralelo, diante da perseguição, diante da maldade, diante da opressão, eu sou como uma oliveira, mas eu não sou como qualquer oliveira. Olha o ambiente que ele fala, plantada onde? Na casa. Assim como aquela árvore de Jeremias 17, cujas raízes vão para o rio, estamos nesse meio. Estamos sob os cuidados de Deus, assim os filhos de Deus, diante das crises e das dificuldades, quando capacitados por quem? Quem que testemunha? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Um teólogo britânico disse algo interessante acerca de estarmos atentos às oportunidades de testemunharmos, especialmente diante das mudanças históricas, diante dos tempos em que a igreja muitas vezes é tardia em reconhecer os novos tempos. Ultimamente, eu vou ler primeiro a citação desse teólogo, depois eu comento. Abre aspas. Não fomos criados para sermos conformados ao mundo, mas transformados pela renovação de nossas mentes. Deus usa as oportunidades e mudanças na história para chacoalhar seu povo de tempos em tempos para fora de sua conformidade com o mundo. Mas quando isso acontece, nosso trabalho não é forçar o leme e o veleiro antes dos ventos da mudança, mas olhar novamente para o nosso gráfico e bússola e nos perguntarmos como usarmos agora os novos ventos e novas ondas para dar continuidade às nossas ordens de navegação. Toda nova situação
é uma convocação para trazer novamente todas as nossas tradições sob a palavra de Deus. Fecha aspas. Eu estava comentando essa semana com a Vânia sobre a organização que nós éramos missionários, e um novo líder, se eu não estiver enganado, ele é... O que é o Welsh? Eu esqueci agora. País de Gales. País de Gales. E ele estava dizendo algo muito interessante numa webinar. O webinar é um seminário que você assiste online, né? Eles chamam de webinar. Ele estava falando algo que me deixou assim, de cabelo em pé. E mostrando estatisticamente que daqui 10 anos, o mundo islâmico vai fechar para os missionários tradicionais. Daqui a 10 anos, nós não vamos, nenhuma organização, nenhuma igreja vai poder enviar mais missionários para os mundos islâmicos, para os mundos onde impera o muçulmano, sobre a escravidão ainda da religião. E ele disse que só há uma estratégia, só há uma porta que Deus está escancarando, que é enviar profissionais que estão dispostos a morrer pela causa, porque lá eles vão ser aceitos como médicos, como professores, como pesquisadores, mas missionários tradicionais não serão aceitos mais daqui a 10 anos. E ele começa a mostrar um paralelo interessante também na estatística, que 80% hoje da igreja se encontra no sul do globo, África, América Latina. A nova força de missionários agora é global, é sul global, não é mais Oriente. Ali, quando a gente olha para a Inglaterra, está mudando a força missional, sul global. E a pergunta é, a igreja está percebendo esses novos tempos que Deus está fazendo? Será que nós estamos acompanhando, percebendo essa mudança, como nós lemos aqui nesse comentário desse britânico, desse teólogo? Será que a gente está percebendo os ventos, a direção que está mudando? Nós precisamos, meus irmãos, parar com o ativismo, esperar realmente ouvir a voz do Senhor, porque Ele é o dono da missão ainda, a igreja ainda tem essa comissão, nós temos esse chamado. Não há nada que impede com que a igreja avance. Eu gosto de uma frase que diz que quando a gente não atrapalha, já ajuda muito. Às vezes é nós que atrapalhamos esse avanço. E aqui a pergunta que eu quero fazer para vocês é se nós estamos testemunhando de maneira que seja impactante na vida das pessoas que você se relaciona, na rua da sua casa, no seu trabalho. Esquece o evangeliquez, não funciona mais. Nós precisamos de pessoas que saibam falar a língua do outro, da maneira que ele compreenda esse maravilhoso evangelho que mudou a sua vida e que tem o mesmo poder para mudar a vida de quem quer que seja. Mas nós precisamos ter essa percepção de como testemunhar, da maneira com que Deus quer que nós venhamos a dar testemunho. Nós precisamos estar perceptíveis a esse mover do Espírito de Deus nos nossos dias. Eu estava compartilhando com uma outra pessoa que ama missões, ele começou a chorar, ele falou assim, essa porta está escancarada e nós não podemos deixá-la fechar. Nós temos aí uma geração. O que nós vamos fazer? O que nós estamos plantando para que as futuras gerações colham do nosso trabalho? E eu quero encerrar daqui a pouco trazendo exemplo disso, muito prático para nós. Sobre a palavra de Deus, meus irmãos, assim como Davi, nós precisamos confiar que Ele não mudou. Deus não mudou. Os tempos mudam, mas Ele permanece o mesmo, e Ele é o autor da mudança, e Ele quer que nós venhamos a testemunhar da maneira que venhamos a dar fruto para o reino, a testemunhar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, muitas vezes com o nosso silêncio. Quantas pessoas querem alguém simplesmente para ouvi-las? Quantas pessoas estão aí carentes, pagando absurdos para conselheiros, psicólogos, só para ouvirem? 1 Tessalonicenses 1,5: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Olha que interessante isso. Às vezes, como eu mencionei, desse mundo islâmico que está fechando,
Sem dúvida, se você for um médico lá, você não vai poder falar de Jesus tão cedo, mas sem dúvidas, a sua vida vai ser o evangelho encarnado no meio dos muçulmanos. Eu ouvi um testemunho de um missionário que estava saindo de lá. Ele era um missionário fazedor de tendas, que a gente chama, né? Ou seja, um profissional lá, que não pode usar o termo missionário, e ele estava saindo do seu país. Uma autoridade daquele país falou para ele não sair, embora ele sabia que aquele moço era cristão e não compactuava com o islamismo. Ele falou para aquele moço: você não vai sair, porque embora eu não concorde com a sua religião, você tem feito bem para o nosso país. E aquela autoridade não deixou aquele médico sair daquele país. Meus irmãos, aquele jovem, há mais de 5 anos naquele país, ele não falou do evangelho necessariamente, como nós falamos aqui, nós temos a liberdade para fazer aqui, não fazemos. Mas a vida dele impactou uma autoridade que impediu que ele saísse de lá. E vocês não têm ideia do testemunho dele, o quanto ele compartilhou do evangelho com as pessoas que ele cuidava no hospital. Porque eles perguntavam da fé dele. E aí ele tinha a oportunidade de falar acerca de Jesus. E por que ele havia abandonado tudo aqui para ser um profissional lá. Poder, meus irmãos, isso é poder. O seu testemunho é poderoso. E a falta do seu testemunho é desastroso. O seu testemunho, bom ou mal, é poderoso ou desastroso. O Espírito Santo nos leva a testemunharmos com coragem e ousadia. Quantos de vocês, talvez não está num ambiente inóspito, talvez parentes que persigam a sua fé, critique a sua fé. Há quantos anos isso acontece? Será que eles estão acompanhando a sua fé? Se não, será que há algo errado com eles? Ou talvez com o nosso testemunho? Quando o Espírito Santo nos capacita com esse poder do testemunho, desse Cristo que mudou a sua vida, e as pessoas vão perceber se mudou ou não, elas vão perceber isso. A gente vê essa capacidade de 2 Timóteo 1, do verso 7 ao 8. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de novo, poder, de amor e de equilíbrio. A maior força do universo é o amor. Um amor que você tem a qualquer pessoa que te persiga pelo que você acredita, mas você não vai debater com ela e talvez você fique em silêncio para que o poder de Deus em te dar o domínio próprio convença aquela pessoa até mesmo sem argumentos. Poder, amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder, de novo, o poder de Deus. De onde vem essa ousadia? De onde vem esse poder? Vem dessa plenitude que nós precisamos buscar do Espírito Santo de Deus. Vem do poder de Deus que nos dá, assim como Tiago vai dizer, se você não tem sabedoria, peça que Deus dá de maneira deliberada. Jesus vai dizer, se nós pedimos, o Pai nos dá do seu Espírito. Para alcançar essa cidade, meus irmãos, tudo bem que talvez na sua cabeça você acredite que Anápolis consideravelmente uma cidade evangélica. Eu ouvi de um pastor que estava abastecendo em um dos postos, quando ele chegou para uma conferência, depois ele abasteceu em outros postos durante a conferência, e depois quando ele foi embora, ele falou que pelo menos 3 pessoas dos postos que ele abasteceu eram pessoas fora da igreja, não estavam mais na igreja. A gente tem que tomar cuidado de achar que igrejas cheias são cheias de pessoas convertidas. Por que essas pessoas estão fora da igreja? Hoje de manhã a gente estava falando sobre a graça, um dos meios da graça, que é a disciplina. Será que são pessoas que sofreram disciplinas antibíblicas? Ou será que são pessoas que, ao serem disciplinadas em amor, não foram humildes o suficiente para aceitar a correção e saíram? Não sei, eu não conheço a história dessas pessoas. Mas será que não falta testemunho, meu e seu, para atrairmos as pessoas a conhecer esse Cristo que você diz conhecer? Será que nós estamos nos calando nos pontos de ônibus?
Ou nas oportunidades que Deus nos dá para testemunhar, de falar desse evangelho de maneira livre que nós temos no país, e nós não fazemos? Será que nós temos vergonha de falar que somos cristãos, só porque igrejas aí, X ou Y, dão bola fora? Meus irmãos, se você anda com esse Deus, se você ama andar com esse Deus, você não se cala, e você faz como Ana: me dá almas. Tudo bem que eu estou parafraseando Ana: me dá almas, senão eu morro. Não para a sua estrela, mas para Cristo. Ele é digno de pecadores que o reconheçam como Senhor e Salvador. Esse tipo de coragem brota de um coração regenerado. Um coração regenerado é o mesmo coração capacitado por esse espírito de poder, de testemunho. É por isso que os mártires conseguem cantar em meio às chamas. Há histórias de mártires que estavam sendo queimados na estaca e eles cantavam, louvavam a Deus, porque isso não é humano, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural, não é um poder comum. E é necessário, como é necessário um poder desse nos nossos dias? Como necessitamos de um poder desse testemunho nos nossos dias? O Espírito Santo nos capacita também com uma sabedoria convincente. O exemplo disso vocês podem ver em Atos 6, no verso 5, Lucas vai dizer que Estevão, ele foi escolhido como diácono, porque era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Interessante para uma tarefa simples, né? Servir as mesas. Você via aquelas viúvas helenistas que estavam ficando de lado. Versículo 8 do mesmo capítulo vai dizer que Estevão era cheio de graça e poder e fazia grandes maravilhas e sinais, ou seja, testemunhava acerca de quem ele era como servo de Jesus. E então no versículo 10, você vai ver que Lucas nos fala sobre o testemunho de Estevão e os argumentos dele em Alexandria, Sicília e Ásia. Um simples diácono, mas cheio do Espírito Santo. Olha o que diziam acerca de Estevão: eles não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não importa o quão educado ou inteligente você seja, a menos que o Espírito Santo te dê essa capacidade de testemunhar, você não vai ganhar ninguém, se é que eu posso usar essa palavra. Você não vai ganhar argumento nenhum com ninguém. Às vezes a gente ganha um argumento e perde a pessoa. Nós precisamos de sabedoria. Precisamos ser cheios desse Espírito que nos dá essa sabedoria. Nota, nesse contexto, embora eles não resistiram à sabedoria de Estevão, eles também não foram ganhos, por assim dizer. Pelo contrário, mais aversão contra aquele homem, por causa do testemunho dele, de quem ele era. Você vai ter só dois tipos de pessoas quando você testemunha: aquelas que o Espírito Santo vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, quando você compartilhar do seu testemunho, do Evangelho, e aquelas que vão te perseguir ainda mais. Eu estava compartilhando com os jovens, que é interessante quando a gente vai evangelizar. Às vezes a gente começa a compartilhar do Evangelho, e aí a pessoa começa a argumentar, esquece, aquela pessoa não é uma das que Deus está preparando para receber a boa semente. Se você insistir, sem dúvidas, se você sentir de Deus que você precisa argumentar com aquela pessoa, faça de maneira persuasiva, como Paulo fazia. Mas na maioria dos casos, meus irmãos, nós estamos jogando pérolas aos porcos, estamos jogando o que é sagrado aos cães. Mais do que você ser perseguido, é a palavra que você leva, ela é preciosa, está acima de nós. Então muitas vezes quando você vai compartilhar do Evangelho, se a pessoa começa com chacota, começa a querer provar por A mais B, esquece, vai para outra. Compartilhe o Evangelho com outra pessoa, e vocês vão perceber que é interessante isso. As pessoas que o Senhor já trabalhou no coração de antemão, antes de você começar a falar do Evangelho, elas vão ouvir atentamente, especialmente quando você faz aquele último apelo, daquela entrega total. Elas não vão criar nenhuma desculpa, elas vão dar nenhuma desculpa, porque o Espírito Santo já fez isso.
aquilo que você não faz, que eu não tenho a condição de fazer. Mas é interessante, né? Os anjos anelam por fazer o que você pode fazer, compartilhar das boas novas. Tem muita gente aí fora, jovens, idosos, crianças, que o Espírito Santo já trabalhou esperando você lançar boa semente, e nós não fazemos. E pode ficar tranquilo, se você não fizer, Deus levanta outros, mas você perde o privilégio. Você perde o privilégio. A maior riqueza que você pode ter não é a poupança que você tem, nem o carro que você tem, nem os títulos que você tem. A maior riqueza que você pode ter são vidas. Esses são os tesouros eternos, porque tudo aqui vai passar, tudo aqui vai virar pó, vai ser corroído pela ferrugem, pela traça, o seu diploma vai amarelar, você vai morrer, daqui 3 gerações ninguém vai lembrar de você. Mas um dia, meus irmãos, nós temos o privilégio de encontrar com pessoas que pela graça de Deus dignificaram a Cristo como Senhor e Salvador pelo seu testemunho, pelo evangelho que você compartilhou. Essa sim é a riqueza pelo qual Jesus morreu. Essas pessoas, você foi alcançado, não foi? Olha o privilégio que você tem. Você foi alcançado. Alguém, mesmo que em diferentes fases da sua vida, Deus foi colocando, né? Pessoas diferentes, em diferentes fases. Umas plantaram, outras regaram, e pela graça, você ainda continua crescendo nisso, não é verdade? E uma das formas, se você está crescendo ou não nesse evangelho, é se você testemunha, em palavras, em atitudes, se você testemunha. Eu quero caminhar para a conclusão, e eu gostaria de ilustrar com a vida de um dos missionários que eu acredito, na minha opinião, que mais sofreu. O nome dele é Adoniran Judson, talvez você já tenha ouvido falar dele. O trabalho deste homem foi marcado por perseverança, por testemunho, em meio a grandes perdas. No campo missionário, na Birmânia atual, Mianmar, inclusive está dentro dos 50 países em perseguição hoje. Nesse campo missionário, ele passou por cólera, malária, calor acima de 40 graus. Às vezes a gente reclama um pouco, né, de Anápolis, comparado com Goiânia, ainda mais fresca. Mas às vezes a gente fala, calor, né? Ainda não chegou a 40 graus. Adoniran experimentava durante anos um calor acima de 40 graus. Ele experimentou aprisionamento, torturas, e essa é a parte que mais me comove. Ele ficou viúvo 3 vezes. 3 vezes. Os seus 3 filhos que ele teve com a primeira esposa morreram na infância. Adoniran Judson experimentou uma depressão profunda. O primeiro convertido que ele teve foi depois de 6 longos anos. O primeiro birmano convertido, depois dos primeiros 6 longos anos. Meus irmãos, a gente está a menos de 2 anos de um processo de revitalização. A gente já tem o privilégio de ver frutos. Adoniran Judson foi ver o primeiro fruto depois de 6 anos, diante de toda essa dificuldade. Ele se esforçou para aprender a língua, e ele traduziu a Bíblia toda para aquele povo. E apesar das hostilidades, Judson permaneceu naquele país durante 38 anos. 38 anos. E todos esses anos, meus irmãos, de sofrimento, lutas, quase no final da vida dele ele não havia visto nada. Mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela fidelidade de Deus, a igreja cresceu. Antes mesmo dele morrer, ele pôde contemplar a igreja crescendo. O evangelho começou a se espalhar naquele país, por todos os cantos. O testemunho de um homem, a vida de um homem, durante 38 anos. Um pouco antes dele morrer, a Birmânia tinha uma Bíblia traduzida para o birmanês, e graças à vida desse homem, 100 igrejas já haviam sido plantadas, e aproximadamente 8.000 cristãos genuínos naquele país. E até os dias de hoje, meus irmãos, Mianmar, que é a atual
antiga Birmânia, conta com uma grande influência da Igreja Batista, ele era batista, da Igreja Batista, por causa da vida e do testemunho de Adoniram Judson. E olha o que ele escreveu, abre aspas, não há sucesso sem sacrifício. Se você tiver sucesso sem sacrifício, é porque alguém sofreu antes de você. Se você sacrificar sem sucesso, é porque alguém terá sucesso depois. Fecha aspas. Meus irmãos, o sucesso de Adoniram Judson, o seu sucesso, o meu sucesso, o nosso sucesso como igreja, foi demonstrado em um jardim de oliveiras, o jardim de Getsemane. Quando Jesus, ao suar gotas de sangue, ali diante dele, ele sabia que era necessário aquele sacrifício, somente aquele sacrifício era necessário para que nós pudéssemos hoje termos o sucesso de espalhar esse evangelho com o mesmo poder que o Espírito Santo usou a vida de Adoniram Judson na Birmânia. Se hoje nós não fazemos isso, a culpa é totalmente nossa. Nós já temos o poder do alto para isso. Nós já experimentamos a bondade de Deus. Você já experimenta desse poder regenerador no seu coração. Nós temos a garantia do sucesso da missão de Deus na terra com o nosso testemunho. Um sucesso que começa aqui e termina onde Deus quiser. Nós precisamos crer na promessa de Atos 1:8, quando o próprio Cristo disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que há de errado com a igreja de Jesus, meus irmãos? Aonde está esse poder? Aonde estão os jovens que colocam os joelhos no chão, desligam a Netflix, desliga tudo quanto é futilidade, para clamar a Deus e fazer como Billy Graham pedindo, faz de novo? Aonde estão os idosos aposentados, que oram como uma empregada aposentada orava por um jovem, e esse jovem se tornou um convertido que Deus usou para plantar essa operação mobilização que eu mencionei com vocês. Hoje, uma das maiores organizações missionárias do mundo, há mais de 116 lugares do mundo, através da oração de uma empregada, que clamava a Deus por misericórdia, para não fazer com que aquela geração passasse. Aonde estão homens e mulheres que testemunham para os seus filhos em casa, para os seus maridos, para as suas esposas, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho? Meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos pedir a Ele que Ele volte a encher os nossos cultos de oração, as nossas reuniões de oração. Porque se você quer saber um prelúdio de avivamento, é quando as reuniões de oração começam a ter gente. É um prelúdio. A gente está passando por uns dias de vento, né? Ventos estranhos, ventos frios. Como nós precisamos de um novo vento do Espírito de Deus. Estranho, um mover estranho. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu oro por isso, meus irmãos. E eu gostaria que vocês se ajuntassem a essa missão. Uma missão simples. Só clamar. Só pedir. E Deus ainda continua sendo misericordioso. Deus ainda continua ouvindo as orações. Salmo 65, no versículo 2, está declarado que Deus ouve as orações. Meus irmãos, se nós não fazemos, Deus vai levantar um bebum que está na calçada agora à noite.
E Ele vai usar aquele bebum para nossa vergonha, porque jamais vai faltar testemunha, porque Deus é zeloso pelo nome dEle mais do que você e eu somos juntos. Ele é zeloso, Ele vai fazer com que a igreja no fim triunfe. As portas do inferno não oferecem nenhuma defesa, são portas, diferente de espada, são portas. Nós precisamos crer que Deus ainda quer levantar uma geração para a glória e louvor do nome dEle. E eu gostaria que você dissesse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não limite-se quanto à idade, ou capacidade, ou qualquer coisa, porque para Deus, Ele não precisa de nada. Você nem precisa usar a palavra de muito, que a gente, como a Grazi falou, a gente não tem muito para oferecer, é suficiente. Quem sabe você tem só 5 pães, quem sabe você tem 2 peixinhos, mas se você colocar nas mãos certas, pode alimentar uma multidão.